Primeiramente, um bom dia. Vou fazer com vocês aqui a correção do TA, que encerrou ontem, né? Tenho percebido uma apreensão muito grande de muitos alunos, né, com essa situação de aulas à distância. Eu sei que vocês não têm o costume, né, nunca tiveram talvez a oportunidade de fazer esse tipo de aula, mas não se preocupem, né? Todo mundo está aprendendo muito com essa situação. Você só tem que correr atrás, ver as videoaulas, ler o livro e ser mais independentes. Então, por um lado, vai ser muito bom esse aprendizado que a gente tem ganhado com toda essa situação. O importante agora, a gente, é cuidar de vocês, cuidar da família de vocês, cuidar da nossa saúde, que é mais importante. Então, vamos às questões. Bom, a questão número 1, ela tem muito texto, então a resolução não está muito boa aí na imagem não, mas eu vou ler para vocês. A expansão do universo foi descoberta em 1926 pelo astrônomo americano Edwin Hubble. Inclusive, né, em homenagem a esse cara, o nome do telescópio, né, que ao observar o espectro de emissão das galáxias, percebeu que estava desviando para o vermelho, né? Esse efeito poderia ser explicado devido ao fato das galáxias estarem se afastando de nós. A base dessas conclusões é o efeito Doppler, descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou refletidas por fontes em movimento relativo a um observador. Esse efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1842 por Johann Christian Andreas Doppler, tendo recebido o nome de efeito Doppler em sua homenagem. Uma fonte fixa emite uma onda com certa frequência, que se propaga com determinado comprimento de onda, e é percebida por um observador também fixo. Se, no entanto, a fonte se mover afastando-se do observador fixo, esse perceberá uma onda comparativamente àquela em que a fonte estava fixa de comprimento de onda. Então vamos só discutir a seguinte situação. Eu frisei isso categoricamente em sala de aula, que a frequência da fonte não muda nunca, e não muda mesmo. O que muda no efeito Doppler é a onda captada e não a onda emitida pela fonte. Então vejam pela imagem. Tem um carro, que no nosso caso aqui é a fonte de ondas, né? E aí ele vai ter duas situações. Então, se o observador estiver à direita do carro, o carro está aproximando desse observador. Então, esse observador vai perceber as ondas cada vez mais rápidas, ou seja, ele percebe um número maior de frentes de onda do que o observador que está à esquerda do carro, ou seja, um observador que o carro está afastando dele. Então, na verdade, esse efeito Doppler ele é percebido por causa desse movimento relativo entre a fonte e o observador. Se existe uma aproximação entre a fonte e o observador, a frequência aumenta. E uma das qualidades sonoras que a gente estudou é que frequência alta equivale a sons agudos. Então, na aproximação, o som fica mais agudo e no afastamento, o som fica mais grave, a frequência diminui. Então, no exercício, o que ele está pedindo? Então, se a fonte está afastando-se do observador, então o som vai ficar mais grave. Então, ficou grave, a frequência diminuiu. E se a frequência diminuiu, o comprimento de onda tem que ter aumentado, né? Então, seria, no caso aqui, comprimento de onda maior, né? E frequência menor. Então, essa é a primeira questão sobre efeito Doppler. Vamos para a segunda questão. Dois músicos se apresentam tocando seus instrumentos, uma flauta e um violino. A flauta e o violino estão emitindo sons de mesma altura, ou seja, de mesma frequência, mas de intensidades diferentes. Então, elas têm energias diferentes. Tá? A intensidade do violino é maior do que a intensidade do som da flauta. Uma pessoa cega encontra-se a uma mesma distância dos dois instrumentos, estando a flauta à sua direita e o violino à sua esquerda.
A pessoa é capaz de distinguir os sons de um violino e de uma flauta. Ela consegue distinguir. Considerando a situação descrita, assinar a afirmativa incorreta. Então, letra A. É possível perceber que o violino está à esquerda e que a flauta está à direita devido aos timbres diferentes dos sons emitidos pelos dois instrumentos. Exatamente. Se a nota é a mesma, porque a altura é a mesma, a capacidade que a gente tem de distinguir os dois é pelo timbre, né? Então essa está correta. É possível a pessoa perceber que os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical, porque uma nota musical é caracterizada pela sua frequência. Verdade. Então, cada nota musical tem uma frequência determinada. Por exemplo, o Lá, que a gente chama de Lá padrão, é 440 Hz. O som que está sendo emitido pelo violino tem a mesma frequência do som que está sendo emitido pela flauta. Por isso, a pessoa percebe que os dois são da mesma altura. Verdade. Letra D. A forma da onda sonora do violino é diferente da forma da onda sonora da flauta. Por isso, os sons desses instrumentos apresentam timbres diferentes. Exatamente. O que caracteriza o timbre é o formato da onda. E a letra E. O som que está sendo emitido pelo violino é mais alto do que o som que está sendo emitido pela flauta. Está errado, porque esse termo alto, no dia a dia, a gente relaciona com o volume. Mas fisicamente isso está errado. O volume de um aparelho de som, por exemplo, não se relaciona com a altura de som. O volume se relaciona com a intensidade. Então, como os dois sons dos instrumentos têm a mesma altura, eles vão ter a mesma frequência, né? Então, a incorreta seria a letra E, né? Então, não confundam esse alto aqui com volume. Esse alto, altura, falando de característica sonora, tem a ver com a frequência e não com a intensidade. Então, essa é a segunda questão de qualidades sonoras. Bom, terceira questão. É necessário que o som no ar, onde sua velocidade é 340, percorra uma distância superior a 34 metros para que exista o efeito do eco, né? O que nós vimos? Para você conseguir escutar o eco, que é o som separado, então, por exemplo, eu grito, sei lá, Marcos, aí o som vai, reflete no anteparo e eu escuto de novo, Marcos, eu escuto o som separado. E para isso acontecer, nós temos que estar mais ou menos a 17 metros de distância de onde o som foi refletido. Então, dentro de um cômodo, por exemplo, na casa de vocês, no apartamento onde vocês moram, ou na sala de aula, a gente não observa o eco, a gente observa a reverberação, que é aquela continuação do som percebido. Então tá, no caso do mergulhador, tá falando o seguinte, a velocidade do som na água é aproximadamente 1.600, ou seja, muito maior do que o som no ar, né? Calcule a partir de que distância de um mergulhador deve estar um obstáculo para que ele perceba um eco do som produzido por si mesmo. Tá, então aqui é um mergulhador. A pergunta é, qual que é a distância que ele tem que estar de um obstáculo, que pode ser o fundo do oceano, por exemplo, o fundo do rio, enfim, para que ele consiga perceber o eco dos sons produzidos por ele. Então, basicamente, tem duas formas de fazer esse exercício. A gente tem que pensar o seguinte, para o eco acontecer, o intervalo de tempo entre o som emitido e o som percebido tem que ser de 0,1 segundos, né? Então, a gente pode perceber qual que é a distância que essa onda vai andar nesse intervalo de 0,1 segundos. Então, para achar a distância, vamos multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, a distância percorrida pela onda sonora vai ser velocidade da onda na água, 1.600, vezes o intervalo de tempo que eu tenho que escutar o som emitido e o som refletido é 0,1. Então, isso aqui dá 160 metros. Só que 160 é a distância que o som vai e volta, né? Então, para ele ir e voltar, ele andou 160 metros, apenas para ir vai ser sempre a metade desse valor, ou seja, 80 metros. Letra D.
Uma outra forma de fazer é sempre usar aqui, ó, o tempo, a metade desse tempo, que seria o tempo gasto apenas para ir, e não para ir e voltar, né? Então, por isso que é 80 metros, porque a distância é apenas do observador até o obstáculo. E esses 160 metros consiste na distância percorrida pela onda, para ir e para voltar. Então, espero que vocês tenham conseguido entender essa questão sobre eco. Então, usando, por exemplo, 1.600 metros por segundo a velocidade do som na água, para que aconteça o eco na água, a menor distância que a fonte tem que estar do obstáculo tem que ser de 80 metros. No ar, essa distância é 17 metros. Né? Tá, próxima questão. Próxima questão é uma questão de nível sonoro. Em um festival de música, os ouvintes próximos às caixas de som recebiam uma intensidade de 10 watts por metro quadrado. Né? Lembrando que quando não tem expoente, eu poderia colocar o número 1. Tá. Sendo 10 a menos 12 a menor intensidade física audível, qual que é o nível sonoro que as pessoas estavam percebendo? Então, é só aplicar a expressão. Ó. O nível sonoro, que é o beta, né? É igual ao logaritmo da intensidade percebida, que seria 10 elevado a 1, sobre 10 elevado a menos 12, que é o limiar. Né? Conserva a base aqui e subtrai os expoentes, então vai ficar 1 menos 12, então vai ficar menos com menos dá mais, vai ficar log de 10 elevado a 13. Cuidado com essa subtração aqui dos expoentes, tá? Muita gente erra o sinal, e errando o sinal a possibilidade de errar a questão é gigantesca. Eu vou passar o expoente multiplicando, 13 vezes o log de 10 na base 10. Quando não tem a base, a gente sabe que é 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui nos dá um nível sonoro de 13 bels. Só que o exercício está pedindo em decibels. 1 bel são 10 decibels. Então, o que nos dá 130 decibels. Letra D de dado. Então, próxima questão. Em uma corrida de Fórmula 1, dois mecânicos, Antônio e Paulo, estão em lugares diferentes da plateia. Antônio está a 20 metros da largada e Paulo a 60. O ronco dos motores produzidos, podemos afirmar que o por Antônio possui intensidade maior que o ouvido pelo Paulo. Bom, o Antônio está mais próximo do motor do que o Paulo, então ele vai perceber uma intensidade maior sim, né? Se vocês lembrarem da fórmula, intensidade é a potência sonora que depende só do ronco do motor, dividido pela área, a área de onde esse som está atravessando, né? Então, quanto maior essa área, ou seja, mais distante os observadores estiverem da fonte, menor a intensidade sonora. Então, quanto mais próximo, maior a intensidade. Então, essa é a resposta correta. A letra A. Vamos analisar as outras. Ó. Antônio e Paulo ouvem o som com o mesmo timbre, porém com alturas diferentes. Bom, para a gente distinguir o som pelo timbre, eles têm que ter a mesma altura para continuar, tem que ter a mesma frequência. Né? Não faz nem sentido comparar por timbre frequências diferentes, então está errado. O som ouvido por Antônio possui timbre diferente, então, né? Não é, timbre é o mesmo. O som ouvido por Antônio possui intensidade menor do que é o contrário. Como o Antônio está mais próximo da fonte, ele vai ter uma intensidade maior. E o som ouvido por Paulo possui uma altura maior que o som ouvido por Antônio. Como ele não falou de movimento dos carros, a gente não pode relacionar com o efeito Doppler aqui. Então a resposta correta já seria a letra A, de Iron Maiden. Adoro essa piada horrível. Tá, seguindo, próxima questão.
Em um exame de audiometria, uma pessoa foi capaz de ouvir uma frequência de 30 Hz a 2 kHz. Lembrando que quilo é 10 elevado a 3, então seria 2.000 Hz. Então, de 30 a 2.000. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340, o comprimento de onda correspondente ao som de maior frequência, ou seja, mais agudo, foi óbvio que o som mais agudo é o de 2.000 Hz. Então é só usar vaca, lambe, feno. Então, vaca, lambe, feno. Velocidade 340. Comprimento de onda é o que a gente quer. E a frequência 2.000. Então aqui passa dividindo. 340 dividido por 2.000. Corta 0 com 0. Que dá para simplificar por 2, né? Então vai ficar 17 em cima e 100 embaixo. 17 dividido por 100 vai dar 0,17 metros. Para passar de metros para centímetros é só multiplicar por 100, né? 1 metro são 100 centímetros, o que vai dar 17 centímetros. Letra A. Vocês nem sabem, já sabem de qual banda eu estou falando. 17 centímetros. Então é isso aí. Bom, e a última questão do TEA é uma questão sobre ondas estacionárias em tubos fechados. Então vamos fazer ela. Um músico sopra a extremidade aberta de um tubo de 25 centímetros de comprimento, fechado na outra extremidade, emitindo um som de frequência 1700 Hz. A velocidade do som no ar nas condições do experimento é de 340 metros por segundo. Dos diagramas abaixo, aquele que melhor representa a amplitude do deslocamento da onda sonora estacionária excitada no tubo pelo sopro do músico é. Então, só um detalhe. Para cordas e para tubos abertos em ambas as extremidades, nós temos a seguinte expressão: Fn é igual a N, que é o harmônico que está acontecendo, que, por exemplo, se for em cordas, a gente consegue reconhecer o harmônico pela quantidade de ventres, né? E se for em tubos abertos, pela quantidade de nós, tá? Vezes a velocidade da onda no tubo. Geralmente tubos são feitos de ar lá dentro, então a velocidade sempre vai ser, na grande maioria das situações, 340, dividido por 2 vezes L, onde L é o comprimento ou da corda ou do tubo. Só que nos tubos que são fechados em uma extremidade e abertos em outra, tem 2 detalhes importantíssimos. O primeiro detalhe, aqui não é 2, é 4, e nesses tubos não acontecem todos os harmônicos. No caso dos tubos que são fechados em uma extremidade e abertos em outra, só vão acontecer os harmônicos ímpares. Então só vai acontecer o primeiro, o terceiro, o quinto e aí vai. O porquê disso? Porque dentro do tubo só cabem, o comprimento do tubo, na verdade, vai ser múltiplo de 1/4 de comprimento de onda. Se vocês lembrarem do vídeo que eu mandei na semana passada, na onda estacionária que tinha no exercício lá, nem lembro qual era, mas vamos supor isso aqui, ó. Então aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó e outro nó. Aqui eu tenho um ventre, né? A distância entre 2 nós é a metade do comprimento de onda, né? Então, por exemplo, se fosse um exercício aqui, ó, isso aqui seria o terceiro harmônico. Já que é uma corda, eu consigo ver 3 ventres, então consigo relacionar com o terceiro harmônico, né? E, ou seja, uma outra forma de reconhecer isso aqui é perceber que no comprimento dessa corda eu teria 3 meios comprimentos de onda. Então cabem ali 3 meios, ou seja, 3 metades de comprimento de onda. Tá? No caso de tubos fechados em uma extremidade, não vai ser metade não, vai ser 1/4. Então, por que 1/4? Se a distância de um nó até outro é metade do comprimento de onda,
a distância de um nó até um ventre é 1/4. Então, nos tubos que são fechados em uma extremidade, o comprimento do tubo tem que ser múltiplo de quartos de comprimento de onda, e não de metade. Tá? Dito isso, o que nós temos que fazer? A gente sabe a velocidade do som no tubo, que é 340. A gente sabe a frequência emitida pelo tubo, que é 1700. E a gente sabe o comprimento do tubo, que é 25 centímetros. Tendo essas informações, a gente sabe qual é o harmônico, ou a gente acha qual é o harmônico que está acontecendo. Então fica, ó, 1700 é igual a N vezes 340 sobre 4 vezes 0,25, porque tem que estar em metros e não em centímetros. Aí aqui vai ficar 4 vezes 0,25 dá 1. Vai ficar 1700 igual a N vezes 340, já que aqui embaixo deu 1. Passando 340 para cá, vai ficar 1700 dividido por 340. Ou seja, aqui vai dar 5. Ou seja, no tubo tem que estar acontecendo o quinto harmônico. E como que a gente sabe qual a imagem que corresponde ao quinto harmônico? A gente tem que observar qual das imagens aqui tem 5 quartos de comprimento de onda. Com 2 detalhes: sempre na extremidade aberta tem que ser um ventre e sempre na extremidade fechada tem que ser um nó. Então, por exemplo, esse aqui já não poderia ser a letra C. Na extremidade fechada tem um ventre. Aqui também não. Então, a letra B e a letra C já estão eliminadas. Na letra A também não pode ser porque eu tenho um ventre e um nó. Essa distância é 1/4. Aqui eu tenho um nó e um ventre. Ou seja, aqui eu não tenho nem 3 quartos de comprimento de onda. Então também não é. Se a gente for comparar, a letra que adequa ao nosso exercício é a letra E. Por quê? No lado fechado, nó. No lado aberto, ventre. Ventre e nó. Então aqui eu tenho 1/4. Nó e ventre, outro quarto. Ventre e nó, outro quarto. Nó e ventre, outro quarto. Ventre e nó, outro quarto. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 quartos de comprimento de onda. Ou seja, está acontecendo nesse tubo o quinto harmônico. Então, que é a resposta para o nosso exercício. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem me mandar aí pelo Positivo On ou pelo perfil que eu criei lá no Instagram. Continue estudando, né? Na manhã vai ter simulado também, né? Pelo SPE. E na semana que vem a gente já vai iniciar o livro 10. Então, até mais e bons estudos.